Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Boa noite. Você é feliz? Você sente aí com um sorriso no rosto? Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, irmãos. Em todo tempo Deus é bom. Aleluia. Você tem muitos motivos para sorrir. Diga assim, eu tenho muitos motivos para sorrir. Sabe, queridos, você foi criado para sorrir. Você sabia disso? Sabe, o filho do campo foi, né, que não vai sorrir, mas você foi criado para sorrir. Você é filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E sabe, cada vez que o filho de Deus sorri, o diabo fica furioso. Mas se eu tiver que fazer ele furioso, muitas vezes eu vou fazer ele furioso, muitas vezes. Porque eu prefiro alegar o coração de Deus. Amém? Aleluia. Estamos em mais um culto, irmãos. Culto da família, culto de celebração. Um culto em que o povo de Deus se reúne para glorificar o nome do Senhor. Aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que pode todas as coisas. Amém? Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, nós somos corpo de Cristo. E o corpo de Cristo está junto, unido em um só propósito. Aleluia. Eu costumo dizer que a adoração, irmãos, não é somente você dar, ou somente você pedir. A adoração, queridos, é você também poder oferecer ao Senhor aquilo que você é. Amém. Não é somente do fruto dos seus lábios, irmãos, mas é do fruto das suas ações. Amém. É do fruto dos seus pensamentos. São das palavras que saem da sua boca, sim, irmãos. Mas a adoração, irmãos, aleluia, tem a ver, queridos, com dar e receber também. Amém. Glória a Deus. Amém? Então os verdadeiros adoradores, queridos, são aqueles que vêm à casa do Senhor, sabendo o seguinte: eu não vou só para pedir, não. Vou para oferecer. E quando eu falo isso, não falo apenas financeiramente, não. Isso é um detalhe, irmãos. Isso é uma consequência. Isso não é o maior, irmãos. É uma consequência. Amém? Mas quando eu digo assim, você pode oferecer, os verdadeiros adoradores vão oferecer a Deus aquilo que Ele é, como oferta. O apóstolo Paulo usa a palavra libação. Libação é oferta. Amém? Libação é incenso, é cheiro suave. Libação, quer dizer, se ofertar. Isso é o que Deus procura nos dias de hoje. Tem muita gente preocupada com aquilo que vai tirar do bolso, queridos. Eu quero dizer uma coisa para você: você tem que se tirar do bolso. Amém? Quando nós nos ofertamos ao Senhor, o dinheiro é detalhe, irmãos. Aleluia. Quando eu sou oferta ao Senhor, quando eu falo como o apóstolo Paulo falou, eu me ofereço como libação em favor de vocês. Aleluia, em adoração. Oh, glória. Amém, queridos? Amém. Eita, Deus bom. Aleluia. Você está com expectativas? Amém. Você sabia, queridos, que esse culto vai ser aquilo que você fizer dele? Amém. Eu gostaria de dar uma orientação para você, querido. Se você estiver com sede, você vai agora beber água. Se você estiver com vontade de ir no banheiro, eu te dou a liberdade, você vai agora no banheiro. Amém? Amém. Pode ir, irmão, sem constrangimento. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Sem condenação para você. Amém. Tudo isso é para que você não perca, irmãos, o que o Senhor vai falar com o teu coração nessa noite através da palavra. Amém. Nós temos sim, queridos, que nos atentar para o que o Espírito tem para falar ao nosso coração. E sabe, queridos, muitas vezes as distrações estão aí a todo momento para roubar aquilo que o Espírito quer dizer à igreja. Glória a Deus. Sabe, queridos, uma palavra vindo da parte de Deus ao nosso coração, ela é poderosa para transformar realidades, situações da nossa vida. E muitas vezes, naquele momento da palavra, eu não estou. Eu dei uma escapada. Então, queridos, eu quero orientar você. Aleluia. Se discipline, se organize, irmãos, para que você não perca uma palavra, irmãos, que sai em tua direção. Uma palavra da boca de Deus, irmãos, uma palavra da parte de Deus. Amém? Amém. Sabe, queridos, quando nós fizemos isso, nós estamos sendo filhos diligentes. E a expectativa, irmãos, ela coopera com aquilo que nós temos para receber de Deus. Amém? Eu costumo falar, irmãos, que a postura, a maneira em que nós nos posicionamos para ouvir aquilo que Deus tem para falar, vai influenciar diretamente naquilo que vamos receber dele. Amém?
Então, se eu estou em uma postura adequada, se eu estou com expectativas, se eu estou com o meu coração aberto, irmãos, e a minha mente completamente ligada ao que o Senhor está falando, eu não vou perder nada. Amém? Eu preciso, queridos, nós precisamos estar nesse lugar em espírito, alma e corpo. Presentes nesse lugar em espírito, alma e corpo. Então, quando nós fizemos isso, queridos, pode ficar tranquilo. Porque Deus é o maior desejoso de falar ao teu coração. Aleluia. Amém? Amém. Queridos, eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite. Eu estava meditando e pensando, Senhor, o que tu tens para falar ao nosso coração? Porque sabe, irmãos, muitas vezes o Espírito Santo traz uma palavra. E aquela palavra que o Espírito Santo traz, ele fala inclusive com aquele que está ministrando. Amém. Amém. E eu estava pedindo para o Senhor, e veio uma palavra muito forte do Espírito Santo ao meu coração para falar sobre multiplicação. Amém? E o tema da ministração dessa noite é o propósito eterno da multiplicação. Quantos sabem que Deus é um Deus multiplicador? Amém. Quantos sabem que Deus é um Deus de abundância? Amém. Queridos, não existe falta em Deus. Amém. Não existe escassez em Deus. Não existe racionamento em Deus. Deus, ele é mais do que suficiente. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Amém. Amém? Não existe falta nele. Ele é o Deus da multiplicação. Amém? Amém? Aleluia. Dito isso, queridos, eu quero que você vá lá para a sua Bíblia, lá no primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, verso 22, uma passagem conhecida. Mas nós vamos começar por ali. 1:28, melhor, irmãos. Capítulo 1 de Gênesis, verso 28. Aleluia, que bom, queridos, é tão bom saber que o meu Pai é um Pai abundante. É tão bom saber que o meu Pai não tem falta no meu Pai. O meu Pai é aquele que é dono do ouro e da prata. É aquele que criou os céus e a terra. É aquele que tem todas as coisas, aleluia, em suas mãos. Aleluia. Sabe, queridos, antes de Deus criar o homem e a mulher, Deus criou todas as coisas. Você sabe que Deus criou a terra, Deus criou os astros luminares, né? As estrelas, Ele criou o mar, Ele criou as aves, os animais, os peixes, né? Ele criou todas as coisas, não é verdade? E Deus, Ele não criou de forma racionária, não. Deus, Ele é abundante, queridos. Porque o propósito eterno de Deus, ele é assim, ó, tudo que Deus criou, a Bíblia diz que é bom. Amém? Amém. Se vem de Deus é bom, queridos. E se vem de Deus é para multiplicar. Amém. Se é bom é para multiplicar. Amém. Diga assim, aquilo que é de Deus é bom e eu devo multiplicar. Aleluia. Então o propósito eterno de Deus é a multiplicação. E no capítulo 1, versículo 28, capítulo 1. Eu vou ler desde 26, irmãos. Aleluia. Capítulo 1, verso 26 diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. A Bíblia diz que Deus os abençoou, irmãos. Quando nós temos a bênção de Deus, nós temos a capacitação de Deus para multiplicar a bênção. Aleluia. Amém? Amém? Quando nós temos a bênção do Senhor, queridos, porque a bênção do Senhor, a Bíblia diz que enriquece, com ela não acrescenta dores. A bênção do Senhor é o favor do Senhor. A bênção do Senhor, querido, traz leveza. Amém? Então, irmãos, olha só que interessante aqui que diz assim, ó, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Queridos, olha que interessante, a Bíblia diz que Deus abençoou, disse: sede fecundos. Queridos, você não foi chamado para ser alguém que não tem capacidade para multiplicar aquilo que você tem recebido de Deus. Você foi chamado para multiplicar o que você tem recebido de Deus. Você foi abençoado por Deus para isso. Você é a imagem e semelhança de Deus.
Queridos, nós servimos a um Deus que é multiplicador. Desde o princípio da sua criação, Ele criou tudo com abundância. Aleluia, amém? Tantos como a areia da praia, tantos como as estrelas do céu, assim são as bênçãos disponíveis para mim e para você. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você: Deus não precisa de uma calculadora terrena. Deus não precisa de uma calculadora terrena, até porque não existe calculadora terrena que possa fazer as contas que Deus faz. Amém? Tu imagina que Deus abençoou Abraão e disse assim: eu vou dizer uma coisa para você, multiplica aí, eu vou dizer tantos como essa areia aí, ó, tantos como as estrelas do céu. Você pode contar as estrelas? Ele pergunta. Imagina Abraão olhando, né? Porque assim, irmãos, uma coisa é você às vezes olhar as estrelas aqui numa cidade muito iluminada. Outra coisa é você olhar as estrelas em um lugar em que não tem iluminação. Meu irmão, é coisa linda mesmo, sabe? O lugar chega a ficar claro. Quer ver se tiver um dia de lua cheia, então, né? Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? Tantos como as estrelas do céu, assim são as bênçãos que estão disponíveis ao teu favor. Aleluia, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus não criou você para ser alguém improdutivo. Deus criou você para ser autoprodutivo. Amém? E diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. Aleluia, sejam férteis. Você foi chamado para ser terra boa, meu irmão. Amém? Você é terra boa. Você é terra boa, irmãos. Quando a palavra chegar em você, ela vai multiplicar. Quando as bênçãos começar a agir através de você, é a multiplicação que vai acontecer. Você não foi chamado para ser represa. Você foi chamado para ser rio. Você não vai represar as bênçãos que Deus tem lançado sobre você. Você vai fluir com as bênçãos, queridos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Multiplicai-vos, enchei a terra. Olha só, Deus manda multiplicar, encher a terra, e Ele diz assim, ó: sujeitai e dominai. Aleluia. Sabe, queridos, esse propósito eterno de Deus da multiplicação, tudo que Deus criou é bom, então Ele quer que multiplique mesmo, irmãos, porque eu e você viemos dele. Aleluia. Amém? E sabe, queridos, é interessante que Ele diz assim, olha, multipliquem, sujeitem-a e dominai sobre toda a terra, sobre os animais, sobre tudo. Você foi chamado para dominar. Amém. Você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Amém? Você foi chamado para estar por cima e não por baixo. Amém. Você foi chamado para ser suprido. Amém. Você foi chamado para viver cura, queridos. Você foi chamado para viver liberto. Amém? Você foi chamado, queridos, para viver aquilo que Deus é. Aleluia. Como é que eu posso falar que eu sou filho de Deus, irmãos? A Bíblia diz que eu sou imagem e semelhança dele, e me considerar menos do que isso. Se a Bíblia diz que eu sou imagem e semelhança de Deus, eu preciso então entender que eu sou aquilo que Deus é. Amém. Aleluia, eu louvo a Deus por essa canção, aleluia, que diz assim: eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou o que Ele diz que eu sou. Eu não sou o que o diabo diz. Eu não sou o que a sociedade diz. Eu não sou o que alguém diz. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E se Deus diz que eu sou filho, logo eu sou herdeiro. Tudo que o Pai tem, eu tenho. Tudo que é do Pai é meu. Glória a Deus. Você tem um Pai abundante. Queridos, Deus não retém para você, queridos. Você não deve reter para alguém. Amém. Se Deus não retém para você, não retenha para alguém, queridos. Porque você é a imagem e semelhança dele. O Espírito de Deus habita em você. E se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você vai ser como Deus. Amém? Aham. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí. Sabe, irmãos? É muito importante isso, irmãos, porque se o propósito eterno de Deus é multiplicar, não sou eu que vou querer diminuir. Amém? Se o propósito de Deus é multiplicar, não sou eu que vou querer dividir. Amém? No que eu estou falando, queridos? No que eu quero dizer? Que você foi chamado para multiplicar aquilo que você é, aquilo que você tem recebido de Deus, aquilo que Deus é em você. Amém? Amém? Glória a Deus. Mas bem-aventurado é dar do que receber, porque só pode dar aquele que recebe.
Amém? Eu não posso receber se eu não dou, até porque minha mão não está aberta para dar, não vai estar aberta para receber. Aleluia! Amém? Eu preciso fazer para os outros aquilo que eu quero que eles façam para mim, mas eu não preciso esperar que eles façam para mim para que eu possa fazer para eles. Aleluia! Eu tenho que ser aquele que faz na frente, até porque eu sou filho de Deus, eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou aquilo que Ele é. E Deus foi exatamente assim que fez, irmãos, quando Ele resolveu enviar Jesus para morrer por mim, por você, quando nós ainda éramos pecadores miseráveis. Aleluia! Você entende isso? Ele fez primeiro, queridos. Deus fez primeiro para mim e para você. Não sou eu e você que agora vão querer que alguém faça primeiro. Aleluia. 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 Sabe, queridos, se a Bíblia diz que eu sou imagem e semelhança, eu tenho aquilo que Deus tem, irmãos. É o Espírito Santo de Deus morando dentro de mim. As palavras eu não posso, eu não consigo, eu não sou, não deve mais estar no vocabulário do crente. Porque quando você era um pobre, miserável, cego e nu, caco da telha que raspou as feridas de Jó, você era um Zé Ninguém. Mas agora que você se tornou filho de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. Agora você pode, agora você consegue, agora você é sim. Antes você não podia, irmãos, mas hoje você pode. Ah, mas eu não posso, pastor. A Bíblia diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Eu não consigo, a Bíblia diz que você consegue, você é mais que vencedor. Aleluia, a Bíblia diz que eu posso todas as coisas. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Quantos creem aqui? Quantos crentes têm aqui? Aleluia, a Bíblia diz, e esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia, espere que alguém faça aquilo que você foi capacitado para fazer. Aleluia! Ai, Senhor, eu quero ver milagres, maravilhas, prodígios. Comece a ser você, Jesus, e a operar esses milagres. Afinal de contas, não são somente os ministros que creem. Afinal de contas, todos nós somos crentes. Aleluia! Amém? Diga assim, eu sou aquele que Deus quer usar para operar milagres. Aleluia! Queridos, nós servimos a um Deus da multiplicação. Aleluia! Diga assim, eu sou a cara do papai. Aquilo que Deus é, eu quero ser também. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Queridos, nós precisamos entender essas coisas. Eu quero que você vá agora para Gênesis capítulo 17, verso 1. Umas páginas um pouco para frente. Oh, glória a Deus. Gênesis 17, verso 1. Gênesis capítulo 17, verso 1. Todos acharam? Amém. Quando Deus atingiu Abrão, perdão, irmãos, volta lá. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Vamos lá, segura aí, irmão, segura aí. A Bíblia diz que quando Abrão atingiu a idade de quantos? 99 anos. Quando Abrão, na época Abrão ainda tem a idade de 99 anos, aparece Deus para ele e diz assim: Abrão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele diz assim: eu sou El Shaddai, eu sou todo suficiente, eu sou tudo que você precisa. Eu não sei com que idade você está, mas eu acredito que não tem ninguém aqui acima de 99 anos. Amém? Eu quero dizer para você, Deus fala para você nessa noite: eu sou Deus Todo-Poderoso na tua vida. E se ainda não aconteceu, vai acontecer. Se eu proferir uma palavra para você, vai ser cumprida. Amém? Aleluia. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou o El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Olha a instrução.
Abraão com 99 anos. Tem gente que pensa assim, "Ih, já está velhinho, né? Coitado. Não precisa mais ter compromisso com Deus. Já fez a parte dele. Está enganado. Deus chegou para Abraão e falou assim, ó, tu tem 99 anos. Eu sou Deus Todo-Poderoso para fazer grandes coisas através de você. Mas tem um porém. Anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Aleluia. Eu quero toda a provisão de Deus. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Mas, opa, peraí, tem um porém. Para que a promessa se cumpra, eu tenho que cumprir aquilo que é necessário, as condições. Amém. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti. E te multiplicarei extraordinariamente. Irmãos, a palavra multiplicação já é grande coisa. Tu imagina Deus falando. Porque assim, irmãos, para nós multiplicação é uma coisa, mas para Deus é algo muito maior, irmãos. Imagina. Deus começa a criar e são coisas que o ser humano não pode contar. Ele desafiou Abraão, ele falou assim, olha para as estrelas, olha para lá, tenta contar. Você não vai conseguir. Eu estou muito além. Amém? Amém. Aleluia. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa ou imagina. Porque a nossa mente é limitada. A nossa capacidade, queridos, de tentar mensurar a grandeza de Deus, a capacitação de Deus é pequena. Amém? Há quem diga, irmãos, que o ser humano não consegue aproveitar, ter um aproveitamento maior do que 5% do cérebro. Imagina se conseguisse, irmão. Deus criou você com tudo que é necessário, queridos. Com tudo que é necessário para avançar, para ser cabeça, para sujeitar, para dominar. Deus sabia o que estava falando, irmãos. Deus sabia o que estava falando. Eu criei você para dominar, para sujeitar. Ele capacitou-nos para isso, irmãos. Amém? Imagina se um homem com 5% já é considerado um gênio nessa terra. Deus fala assim, não, tu tens mais 95%. É só que limite que vai ter para você? Amém? Amém. Então, irmãos, veja que interessante disso. Eu farei uma aliança entre mim e ti. Você já pensou, Deus falando para você, vou fazer uma aliança entre mim e você. Deus falando para você, eu farei uma aliança entre mim e você. Aleluia. Eu quero dizer para você que você foi inserido nesta aliança através de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, queridos, em Hebreus, que nós estamos em uma aliança infinitamente superior por causa do sacerdote, por causa de Cristo Jesus, aquele que se ofereceu como sacrifício uma única vez. Aleluia. E que foi capaz de rasgar o véu de alto a baixo, irmãos. Diga assim, o véu foi rasgado por Deus, para que não haja mais separação entre mim e ele. Aleluia! Glória a Deus. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. A palavra multiplicação já é muita coisa, mas ele diz, eu te multiplicarei extraordinariamente. Amém. Eu vou te multiplicar de uma forma que você não tem noção, que você não consegue mensurar. E aí Deus depois fala para ele, olha, conta aí. Não vai conseguir contar, não tem noção de que você vai ser. E a palavra de Deus agora diz, na nova aliança, que eu e você nos somos filhos de Abraão na fé. Nem todos os maiores pensamentos de Abraão ele poderia imaginar que eu e você estaríamos aqui como filhos. Como filhos de Abraão, como que negócio é esse? Filhos da fé. Aqueles que descendem da fé de Abraão, irmãos. Porque Abraão não precisou de uma lei para obedecer. Amém. Glória a Deus. Abraão obedeceu. Amém. Porque ele creu. Amém. Abraão não precisou, queridos, de uma regra. Ele fez por amor, ele rasgou o coração e disse assim, ó, imagina Deus falando assim, ó, Abraão, é o seguinte, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E aí Abraão larga tudo e vai, irmãos. Amém? Abraão rasgou o coração, falou, não, eu creio. Se Deus falou, eu creio. Ele tinha tanta convicção, irmãos, não importa, irmãos. Não importa, diante dos olhos dele podia ter uma coisa que aparentemente não tinha valor algum, mas ele falava assim, não tem problema, eu posso até ir nessa direção aqui, mas eu sei que, mesmo se for pedra, eu vou construir um prédio. Aleluia.
Amém? Amém. Aleluia. E tem mais. Se não tiver água, Deus vai fazer brotar água da rocha. Amém. Queridos, quem tem convicção de quem é em Deus e quem Deus é, queridos, não vai se diminuir diante da circunstância. Você será um Deus multiplicador. Você deve ser multiplicador também. Amém. Aleluia. Aleluia. Olha só, irmãos, versículo 3. Prostrou-se Abrão com o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Serás pai de numerosas nações. Versículo 5. Abrão já não será o seu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo, extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Amém. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações. Dar-te-ei a tua descendência as terras das tuas peregrinações, aonde você colocar a planta dos teus pés e possuir, aonde você colocar as tuas mãos e possuir, aonde você confessar com a tua boca e possuir. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Eu serei o seu Deus. Amém? Sabe, queridos, eu vejo aqui um homem que foi, aleluia, aliançado, chamado de Deus, ele abençoou, e a consequência da bênção é a multiplicação. Diga assim: a consequência da bênção é multiplicação. Aleluia. Ele diz: abençoarei, te multiplicarei. Aleluia. Amém? Deus é bom em todo tempo. Diga assim: em todo tempo Deus é bom. Aleluia. Sabe, queridos, Abraão, ele saiu daquele lugar, ele obedeceu a Deus, entendendo que Deus era a sua provisão. Deus era o seu recurso. Deus era aquilo que ele precisa. Amém? E sabe, irmãos, tudo que nós precisamos é acreditar e saber quem Deus é. O que Ele pode. Amém? Ah, mas eu sei que Deus é todo poderoso, mas você não foi chamado para agir com um assentimento mental. O que é assentimento mental? É você crer que Deus é poderoso para fazer, mas não crer que Ele é poderoso para fazer na sua vida. É muito fácil crer que Deus existe, é muito fácil crer que Deus criou todas as coisas, mas quando é para crer que Ele vai fazer aquilo que humanamente é impossível na minha vida, não, nós somos chamados para crer de todo o coração, sem duvidar. Mas a fé tem uma ação correspondente. A fé, ela é confessada, ela crida no coração, confessada com a boca, e é caminhada em direção àquilo que se falou. Amém? Não basta eu apenas falar, eu preciso agir. As minhas atitudes precisam ser correspondentes às palavras que saem da minha boca. Amém? Amém? Deus da multiplicação, Deus Todo-Poderoso. Abra comigo lá, em Mateus capítulo 13, verso 23. Mateus 13, 23. Aleluia. Amém? Amém? O propósito eterno de Deus da multiplicação. Olha só que interessante, irmãos. Eu vou ler versículo 23 de Mateus capítulo 13, diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este faz o quê? Aleluia. Queridos, se você é boa terra, você foi chamado para frutificar. Se você é boa terra, você foi chamado para multiplicar. Não tem como, irmãos. Se você é uma boa terra, a palavra de Deus, que é uma boa semente, deve produzir em você. Glória a Deus.
Olha só o que diz, irmãos, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, não é somente ouvir, diga assim, não é somente ouvir. Não é somente ouvir. Não é apenas entrar no ouvido e sair pelo outro, né? Não, aquele que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que ouve a palavra de Deus e compreende, ele multiplica. Amém? Ele multiplica, irmãos, é um multiplicador da palavra. Eu não tenho como dizer que eu sou um homem espiritual se eu não multiplico aquilo que eu estou vivendo. Amém? Eu não tenho como dizer que eu sou um homem espiritual se eu não multiplico do Espírito que eu tenho recebido, ou daquilo que eu estou dizendo que eu sou. Irmão, se eu sou um homem espiritual, se eu multiplicar desse Espírito que habita em mim. Amém? Amém. Então, queridos, se você é terra boa, você está recebendo da palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus, aleluia. Sabe, queridos, a Bíblia diz que a palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus não é uma semente morta. A palavra de Deus é uma semente viva, incorruptível, irmãos, poderosa, com um potencial gigante para produzir em você 100, 60 e 80. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, por isso, irmãos, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Saindo da boca de Deus ou saindo da boca de alguém, se for a palavra de Deus, continua sendo a palavra de Deus. Existe apenas o canal, o veículo, o instrumento, o porta-voz, mas a palavra continua sendo de Deus. E se a palavra é de Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Amém. Aleluia. Amém. Sabe, queridos, muitas vezes deixamos de receber das bênçãos de Deus porque não consideramos aquele que falou a palavra, de quem que é a palavra. Estamos muitas vezes considerando o canal, o instrumento. Amém? Considere quem falou, irmãos. Considere de quem é a palavra. Considere quem fez a promessa. Considere quem falou, quem você é, o que você tem, irmãos, e o que você pode. Aleluia. Se Deus diz que você foi criado para ser um agente multiplicador, você deve ser um agente multiplicador. Glória a Deus. Amém? Amém? Amém. Oh, glória. Aleluia. Então ali, mas é o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. Irmãos, a sua vida não vai ser transformada se você entrar nesse lugar 2, 3 vezes por semana e ouvir mais palavra. Se você ouvir a palavra como uma palavra qualquer, se você tratar a palavra de Deus como uma palavra qualquer, se entrar por um ouvido e sair pelo outro, se você entrar nesse lugar aqui de corpo presente, mas a sua alma, a sua mente estiver lá fora, vai morrer de velho dentro da igreja e não vai ter a sua vida transformada, não vai viver os propósitos eternos de Deus. Por quê? Porque não está ouvindo a palavra com intrepidez, não está ouvindo a palavra com ousadia, não está ouvindo a palavra com receptividade, queridos, com expectativa. Agora, se eu ouço a palavra como algo precioso, irmãos, é como algo precioso, é como ouro. Amém? Como ouro, irmãos, é como um tesouro. Se eu ouço a palavra como um tesouro, irmãos, eu guardo no meu coração. Amém? Ouvi a tua palavra, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Querido, se você trata a palavra como um tesouro, você vai usufruir desse tesouro. Aleluia. Amém? Agora vá para frente um pouquinho, versículo 33. No mesmo capítulo 13 de Mateus, verso 33, diz: Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento. Diga assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento. Semelhante ao fermento. O que o fermento faz, irmãos? O que o fermento faz? Né? Eu ia falar, as mulheres sabem muito bem disso, mas hoje em dia não dá mais para falar, porque os homens também estão ferro na cozinha, não é verdade, irmãos? Os homens são, olha, vou dizer para você, são top, irmãos, são top. Então, irmãos, olha só, disse-lhes, porém, outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento. O reino dos céus é de multiplicação, irmãos. O reino do céu pega 1 e faz 100. O reino dos céus pega 1 e faz 1000. A matemática dos céus é desse jeito, irmãos. Aleluia. Amém? O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu
em 3 medidas de farinha, até ficar levedado. O reino dos céus é assim, irmãos. Se você tiver dessa palavra, amém? Vai multiplicar. Amém. O fermento é assim. Amém? Eu quero dizer uma coisa para você. Você tem recebido dessa palavra, amém? Amém. Aleluia. Você precisa colocar fermento. Amém. Você recebeu 1, 2, 3, 5 palavras. Você deve colocar fermento nessas palavras que você tem ouvido. Você tem que fazer que elas produzam a 100 por 1. Amém. Você tem que fazer com que ela seja multiplicada. Você tem que fazer com que você ouviu a palavra. Agora você tem que fazer com que 100 pessoas ouçam a palavra que você ouviu. Porque tem fermento de Deus na sua vida. Tem os céus dentro de você. Aleluia! Amém? O reino dos céus é semelhante ao fermento. O reino dos céus é multiplicação, irmãos. Amém. Aleluia! Não, eu ouço a palavra, venho na igreja, fica linda, que não multiplica. Não, peraí. Em que reino você está? Se você está no reino do céu, é multiplicação. Amém. Você tem que ser igual ao fermento. Você encostou, é assim, irmãos. Você encostou ali. Vem cá, olha. Olha só, o reino do céu, né? Eu vou pedir mais o irmão. Fica atento aí, tá? O irmão Fabiano, o irmão Ângelo, o irmão Márcio e o irmão Jonathan. Olha aí, meu Deus do céu. Fique atento, tá? Pode ser nessa ordem ou pode não ser. Quando eu começar aqui, vocês começam a levantar um atrás do outro e começam a vir aqui e colar. Amém? O reino dos céus é semelhante ao fermento. Amém. A Bíblia diz que aquela mulher ela colocou em 3 farinhas e o negócio multiplicou. Amém? Amém. Sim ou não? Amém. O reino dos céus é assim, irmãos. Quando alguém se encosta no reino dos céus, começa a levantar e vir aqui colar agora. Rapidinho. Ó, se encosta no reino dos céus, começa a multiplicar, igual fermento, irmão. Começa a crescer o negócio. Esse é o reino dos céus, é multiplicação, queridos. Não tem como. Amém? O reino dos céus não é solidão, não, é multiplicação. É colar outra do outro, é igual o imã. Amém. Amém. Glória a Deus, obrigado por isso. Aleluia. Aleluia! Amém? O reino dos céus é como fermento, queridos, Amém. multiplicação. Você não pode receber dessa palavra e continuar, queridos, simplesmente como quem não entendeu a palavra. Você precisa ouvir essa palavra e multiplicar. Amém. Amém? Se você não está multiplicando é porque você não está vivendo essa palavra. Vou falar de novo. Vou falar agora em francês. Se você está ouvindo essa palavra, se você diz que você é espiritual, e se você não está multiplicando do Espírito de Deus que tem na tua vida para outras pessoas, você então alguma coisa está fora do lugar aí. Agora, se você entende, queridos, que a palavra de Deus é uma boa semente, você é uma boa terra, e o reino dos céus é como um fermento, irmãos, você vai multiplicar. Amém. Você vai multiplicar. Diga assim, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Amém. Eu fui chamado para multiplicar. Irmãos, você não pode receber dessa palavra, ter a sua vida transformada, ter uma vida feliz, tudo mil maravilhas e não conseguir trazer outras pessoas. Você precisa influenciar outras pessoas. Amém. Se você é fermento, irmãos. Amém. Amém? As coisas têm que crescer ao teu redor. Aleluia. O reino dos céus. Amém? Marcos capítulo 4, abra lá comigo. Marcos capítulo 4, verso 30. É um livro após Marcos 4, 30. Aleluia. Aleluia. Você abriu lá? Amém. Marcos capítulo 4, verso 30 diz: Disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? É uma pergunta. Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, o que acontece, irmãos? Uma vez semeada, cresce. Uma vez semeada, cresce. Uma vez semeada, cresce. Se você tem recebido essa semente, querido, você tem que crescer. Você precisa crescer. Amém? Aleluia. Uma vez semeada, cresce e se torna maior do que
todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem alinhar-se à sua sombra. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Quantos já viram um grão de mostarda? Levante a mão. O negócio é pequeno, né? Pequenininho. Mas a questão não é o tamanho, queridos. A questão é o potencial da semente. Amém. Amém? As palavras que você recebe da parte de Deus têm um potencial tão grande, queridos. Tão grande. Que se você pegar essa semente e entender, irmãos, você tem que entender que você vai crescer. Você vai crescer. Amém? Você vai favorecer as pessoas que estão ao seu lado. Você vai favorecer a sua família. Você vai favorecer os seus amigos. Você vai favorecer os seus irmãos. Você vai favorecer, irmãos, porque você vai crescer. Amém. Amém? Aleluia. Nós somos para a multiplicação. Fomos criados para a multiplicação. Aleluia. É como um grão de mostarda, quando semeado é menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Queridos, você tem recebido de uma boa semente. Amém. Amém? Porque a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Os planos de Deus a teu respeito são bons, perfeitos e agradáveis. Amém? Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, planos de fazê-los prosperar, planos de fazê-los bem e não mal. Aleluia. Se os planos de Deus são esses, queridos. Oh, aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom demais, não é verdade, irmãos? Mas sabe, queridos, a multiplicação, muitas vezes ela traz alguns desafios. Porque o crescimento muitas vezes gera um desconforto, o crescimento gera a necessidade de alguns ajustes, não é verdade? Vou dizer uma coisa para você, nós estamos nesse lugar, em fase de crescimento. Diga assim, nós estamos em fase de crescimento. Sabe, queridos, o crescimento, muitas vezes, a multiplicação, ela gera alguns desconfortos ou alguns ajustes que devem ser feitos. Amém? Por exemplo, uma criança, ela nasce pequenina, mas ela cresce. Quando sabe que a criança cresce? E quando ela cresce, ela tem que trocar as roupas. As roupas também precisam ser do tamanho apropriado. Amém? Os calçados. E as coisas vão mudando, irmãos. Então, queridos, conforme nós vamos crescendo, nós devemos nos ajustar à fase do crescimento. Amém. Nós estamos, essa igreja, queridos, está em fase de crescimento. Amém. Diga assim, eu estou em fase de crescimento. E sabe, irmãos, o crescimento é assim, às vezes acontece. Uma criança, por exemplo, quando ela é bebê e quando começa a arrebentar os dentes, né, nascer os dentes, crescerem os dentes, dói, coça, não é verdade? Talvez você não lembre porque você era bebê quando isso aconteceu, né? Mas é comprovado isso, né? Amém? Então, irmãos, muitas vezes nessa fase que você está crescendo, talvez algumas coisas venham trazendo algum desconforto para você, mas não te preocupa não, a fase está mudando. Amém? Talvez você está numa fase assim que está meio desconforto. Meu Deus, eu não acredito, vou ter que comprar outra camisa, outra calça, outro calçado. Talvez eu vou ter que, um negócio aqui, um desconforto. Não te preocupa não, a fase está mudando. Aleluia. E é assim que acontece mesmo, é assim que Deus faz, irmãos. Então nós estamos nesse lugar em fase de crescimento, de avanço. E às vezes, queridos, entenda que muitas vezes os problemas, não tem como nós achar que os problemas não vão surgir. Diga assim, os problemas são para serem resolvidos. É isso aqui, diga assim, eu sou um agente de milagres. Amém? Você não foi chamado para ser causador de problema, você foi chamado para ser solucionador de problema. Meu Deus! Então os problemas, o próprio Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus não venceu o mundo como Deus, ele venceu o mundo como homem. Para nos dar o exemplo. Amém? Jesus teve fome. Amém? Jesus se cansou. Então ele venceu, irmãos, e sabe, as coisas estão surgindo aí. E a mudança, irmãos, a multiplicação, ela traz alguns desafios. Diga assim, os problemas, eles acompanham muitas vezes as pessoas. Amém? Então, eu não tenho como orar para a multiplicação de Deus e para a diminuição dos problemas. Vai acontecer os problemas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar a Deus por capacitação para resolver mais problemas. Amém?
Porque assim, irmãos, nós somos agentes de milagres, solucionadores de problemas. Então a multiplicação, nós vamos crescer nesse lugar. Estamos crescendo? Estamos crescendo? E a cada dia eu peço para o Senhor, Senhor, me capacita a ser um solucionador de problemas ainda maior. Amém? E cada um de nós é assim, queridos. Nós precisamos ser dessa forma. Aleluia. Nós estamos aqui alargando as tendas. Alargando as tendas. E as pessoas vão chegando. E pessoas, irmãos, têm diversas idades. Né? Tem pessoas mais maduras e tem pessoas mais bebês. Tem pessoas que estão andando já sozinhas, não precisam estar sendo carregadas no colo. Algumas estão precisando ser carregadas no colo. E nós estamos vivendo isso, eu estou vivendo isso lá em casa. Bem interessante, né? Nós estamos lá então com a Eloá, né? que já tem 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses. Então ela já anda sozinha, já está aprendendo a falar, já está pedindo as coisas. Olha só que interessante, né? Mas o Lucas tem 3 meses, irmãos. Então o que acontece? Muitas vezes eu tenho que deixar a Eloá andar sozinha e pegar o Lucas, porque ele não consegue andar sozinho. Mas a Eloá, queridos, nós não estamos cuidando, mas eu preciso segurar o Lucas. E agora, e a Laís, por exemplo, que tem 8 anos? Aí daqui a pouco eu tenho que deixar a Laís e falar assim, filha, nos ajuda aí, dá uma segurada aí, porque eu tenho que estar com o Lucas no colo, porque ele não consegue andar sozinho. E sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa para você, muitas vezes é assim também no reino de Deus. A igreja, no corpo de Cristo é assim. Pessoas estão nascendo a todo momento. Amém? Mas existem algumas pessoas que, com o decorrer do tempo, é necessário que elas sejam mais maduras. Amém? E quando a maturidade chega, irmãos, e tem que entender que, muitas vezes, tem que se dar mais atenção para aqueles que estão nascendo. Aqueles que estão nascendo, aqueles que não conseguem ainda andar, aqueles que ainda não sabem falar, então, eles têm necessidades, mas não sabem como falar, pedir aquilo que eles precisam. Estão com sede, mas não sabem pedir água. Estão com fome, mas não sabem pedir comida. Então, muitas vezes, aquela pessoa, irmãos, precisa de um pouco mais de atenção do que aquele que tem 20 e 30 anos. Amém? Aleluia! Você entende, queridos? Então, a multiplicação, muitas vezes, ela traz alguns desafios. E nós estamos nessa fase, mas eu quero dizer uma coisa para você. Existe um Espírito Santo Todo-Poderoso, que é aquele que nos instrui. Amém. A capacitação, queridos, de Deus está disponível para mim e para você. Amém? Queridos, existe uma graça, existe uma unção para esse tempo. Existe o favor dos céus, queridos. Me faz lembrar, não precisa abrir lá, mas em Êxodo, capítulo 18, do verso 17 ao 21, a Bíblia fala sobre o conselho de Jetro. Amém? O que acontece, irmãos, do conselho de Jetro? Não, o camarada está lá, né? Moisés. Um monte, irmãos, um monte. A família cresceu rapidamente. Muita gente, irmãos. Então, não é só crescer. Depois vai ter os trabalhos, tem os desafios que surgem. Então, o Jetro fala, faz assim, procure homens de Deus. Cheios, amém? Para te ajudar. Então, para cada fase, irmãos, vai existir um conselho, vai existir uma palavra, vai existir uma direção, vai existir, querido, uma unção específica. Eu gosto do título do livro que diz: o preço não é maior que a graça. Amém? Amém. Você precisa se ater à graça e não ficar preocupado com o preço. Amém? Amém? Muitas vezes nós não usufruímos de toda a graça porque estamos preocupados com o preço. O preço nunca vai ser maior que a graça. Aleluia. Amém? Oh, glória! Aleluia! Na multiplicação dos pães, por exemplo, né? Imagina Jesus começou, diga assim, Jesus começou com 12. Mas a família cresceu. Aleluia! Então Jesus começa com 12 e a família cresce. Daqui a pouco Jesus está pregando lá no monte. E daqui a pouco, irmãos, vai 1 hora. E Jesus é assim, irmão. Lá naquele tempo não tinha esse negócio, não. Vamos fazer um cultinho aqui de 1 hora. Naquele tempo não era assim, não, irmãos. O negócio fluía mesmo. E era sol, não tem esse negócio, não. Olha só o que acontece. Aí Jesus está lá pregando. Imagina lá no sermão do monte, né? Lá no monte, imagina. Jesus pregando, daqui a pouco passa um tempo, passa 1 hora, passa 2 horas, passa 3 e o povo começa a ficar com fome. Só que assim, irmãos, agora já não é mais 12, irmãos, agora é mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, sentados lá com fome.
Amém? Você conhece a história? Mas nós diga assim, mas Deus é um Deus de multiplicação. Queridos, se Deus enviar, não importa a quantidade, a provisão vai chegar. Amém? Não te preocupe, irmãos, a provisão vai chegar. Estava o povo de Israel tudo lá no deserto, né? Saíram do Egito lá, estavam lá no deserto, não se preocupe, não importa o número. Vou fazer a provisão vir para vocês. Do céu, da terra, do mar, da pedra, não importa. Eu vou tirar o sustento para você. Meu Deus. Aleluia. Não importa onde, vai vir da onde, não sei, ó, é maná do céu, é água da rocha, é sombra para você. Deus vai fazer infinitamente mais. Amém? Aleluia. Então está lá Jesus ensinando, e aí o povo tem fome, aí chegam os discípulos, né? Para Jesus, eles, diga assim, eles estavam aprendendo. Pronto, né? Estão desculpados. Estavam aprendendo. Chegam para Jesus, o povo aí com fome e tal. Daí Jesus olha para eles e está aí. O que vocês estão? Tem que perguntar para mim. Dê de comer para eles. Amém? Muitas vezes é assim, né? Nós queremos o caminho mais fácil. Mas Jesus fala assim, dá de comer aí para eles. Daí, mas não tem como agora, é muita gente, não tem como comprar, não temos nada. Não. O que tem? O que o povo tem aí, irmãos? Deus vai multiplicar daquilo que você tiver. Amém? É só 5 pães e 2 peixinhos, é mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Não importa. Se você tem, é possível ser multiplicado. Deus vai multiplicar o que você tem. Amém? Não despreze o que você tem. Não despreze o que você tem. Ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, tem um potencial aí. Vai alimentar mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Amém? E aí o que acontece? Você sabe a história? Pegaram e encontraram um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Traz aqui. De primeiro momento, talvez se fosse o mais carnal, diga assim, eu não vou dar aqui meus 5 pães e 2 peixes, é o único que eu tenho. Vou ficar sem comer. Não, pode pegar aí. Amém? E aí lançaram para Jesus os 5 pães e 2 peixinhos. E aí você sabe, a primeira coisa que Jesus faz, o que é? Ele levanta e diz, Pai, eu te dou graças. Muitas vezes, para a multiplicação acontecer na nossa vida, nós precisamos começar por esse caminho. Muitas coisas não estão sendo multiplicadas, muitas vezes, porque nós não estamos percorrendo esse caminho. Das ações de graças. Agradecer pelo que você já tem. Se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, é um coração ingrato. Se um pai, eu como pai, eu me entristeço se a minha filha, o meu filho, quer chegar para mim e demonstrar ingratidão por aquilo que tem recebido. Imagina Deus. Então, o primeiro passo, irmãos, Pai, eu te dou graças. E aí o que aconteceu? Diga assim, repartiu. Ao caminho para a multiplicação. Queridos, nós servimos a um Deus de multiplicação. Queridos, nós somos a imagem e semelhança dele. Nós temos o Espírito Santo dele. Amém? Aleluia. Então, queridos, se você quer multiplicação na sua vida, reparta o pão. Reparta o pão, queridos. Reparta. Amém? Aleluia. Não retém. Reparta. Você vai ver a multiplicação, irmãos. Esse é o princípio eterno da multiplicação de Deus. De foi produzido tantos filhos, a família cresceu tanto. De Jesus, queridos. Isso proporcionou que eu e você estivesse aqui hoje. Eu quero dizer para você, queridos, uma coisa. Através de você, muitas eternidades podem ser mudadas. Queridos, você imagina você chegar lá na eternidade e falar assim, Deus pegar para você e falar assim, William, vem cá, deixa eu te mostrar um negocinho aqui. Não, pode ficar. Por exemplo, assim, vou te mostrar um negócio aqui, meu filho, minha filha, né? Ele ama. Imagina, vem cá. Olha esse povo aí. O que tem esse povo aí? Tantos comareiros na praia. Pois é. Esses aí é a multiplicação da sua vida. Mas, Senhor, eu nem tive tantos filhos como o pastor Ricardo.
Não é isso não. São filhos espirituais. Só que quando você não teve a sua vida como preciosa, e você pegou e se doou, e você doou a sua vida, e você abriu a sua boca, você falou de Jesus, compartilhou daquilo que você estava recebendo, você começou a chamar as pessoas e trazer para a igreja para ouvir esta palavra, para essas pessoas serem transformadas, e aí as coisas começaram a multiplicar. As pessoas até, muitas vezes você não viu, perdeu o contato, foi para outro lugar, mas lá eles começaram a multiplicar, é como uma semente. Amém? Uma semente que eles produzem várias ali, várias árvores. Uma árvore produz vários frutos produz várias sementes. Dessas várias sementes produz várias árvores. E assim consequentemente. É exponencial. Aleluia! Amém? Os desafios surgem, queridos, mas a provisão é garantida. Amém? Queridos, a multiplicação está à disposição, faz parte do meu e do teu DNA. Faz parte do nosso DNA, irmãos. Mateus 9,37, abre comigo lá. Mateus 9,37, volte um pouquinho. Aleluia! Deus é bom em todo tempo. Amém. Mateus 9,37 diz... Eu vou ler desde o 35 para ficar melhor, para nós lermos o contexto. Mateus 9,35 diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Olha só, pregando o evangelho da multiplicação, né? A Bíblia diz que o reino dos céus, o reino de Deus, né? É como um fermento. Pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Não tinha seleção não, irmãos, era todas mesmo. Amém? Você não precisa selecionar não, irmão. Pode pegar jogar tudo no mesmo pacote e dizer assim, está curado em nome de Jesus. Está liberto. Amém? Não existe probleminha e problemão para Jesus não, irmãos. Para Deus, irmãos, é tudo a mesma coisa, irmãos. E para Ele não é nada. Aleluia. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha só, irmãos. Né? Foi apresentado o problema. A seara é grande, né? Os trabalhadores são poucos. Mas olha o versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Não se preocupe, irmãos. Aleluia. Pode plantar, irmãos. Vai ter gente para colher. Pode plantar, vai ter gente para colher, irmão, desse fruto. Se alimentar desse fruto, irmãos. Aleluia. Mas é muita coisa, irmãos. É muita coisa. Está largando as tendas. Tem trabalho, não tem problema, irmão, vai chegar. Tem falta de trabalhadores? Vamos orar então. Vamos pedir ao Senhor. Senhor, envia trabalhadores para a sua seara. Eu lembro de um tempo nesse lugar aqui ainda. Nós estávamos conversando sobre isso. Né? Nós tínhamos falta de algumas pessoas, de alguns irmãos, de alguns profissionais de áreas diferentes. Nós estamos em plena construção. Amém? E sabe que eles, cada um foi chamado para uma coisa. Você crê comigo? E assim como na construção do tabernáculo, do templo, né, para que aquilo fosse construído, foi chamados artifícios, foi chamados profissionais, aqueles que tinham habilidades específicas, amém? Aí nós orávamos aqui juntos, irmãos, nesse lugar aqui. Nós orávamos, Senhor, envia, Senhor, profissionais da área da construção civil, envia, Senhor, profissionais da área da pintura, envia profissionais da área da elétrica, envia profissionais, Senhor, envia sem feios para essa seara, trabalhadores para essa seara. E aí, quanto menos percebe, começa a pipocar. É igual pipoca, irmãos, é igual pipoca quando estoura um. Aquele que estourou já empurrou o outro, né? Você já imagina uma panela de pipoca, né? Tá todos os milho ali, o negócio tá fervendo, o negócio tá pegando ali, rapaz, deixa estourar esse negócio aí, deixa estourar, não se preocupa não, irmãos, dá um salto aí, a hora que tu saltar tu vai empurrar o outro lugar ali para tirar ele da zona de conforto, daqui a pouco
ele sai empurrado para cá, e sai empurrado para lá e começa a saltar também. Não tem jeito, irmãos. A igreja foi chamada para isso, irmãos. Aleluia. Você foi chamado para ser avivado. Não te preocupe, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então nós pedimos, irmãos, nós oramos ao Senhor da Seara para que enviasse os trabalhadores. E nós vamos continuar orando, amém? Porque a Seara é grande. A Bíblia diz: os campos já estão brancos para a ceifa. Sabe o que significa isso, irmãos? Você já viu plantação de trigo? Plantação de algodão? Estou dando um exemplo, né? Os campos já estão brancos para a ceifa. Envie, Senhor, trabalhadores para a sua seara, para a colheita. Irmãos, os campos já estão brancos, irmãos. Já tem pessoas para serem colhidas, para serem ganhas, irmãos. Aleluia, amém? Existe um céu para ser ganho e um inferno para ser evitado. Mas eu quero dizer uma coisa assim: você já ganhou esse céu, agora você precisa promover esse céu para alguém. Amém? Aleluia. Acho que, pensa, irmãos, comigo, você saber que você, uma pessoa ou mais pessoas, muitas pessoas tiveram a sua eternidade mudada por causa de você. Aleluia. Amém? Salmo 105, 24. Eita glória. Salmos de número 105. Não se preocupa que não é o 119. Salmos 105, 24. Aleluia. Saúde divina. Amém. Saúde divina. Salmo 105, verso 24. É isso? Deus fez sobremodo fecundo o seu povo. Deus fez com que o seu povo fosse automultiplicativo. Amém? Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Deus fez você mais forte do que qualquer pessoa, irmãos. Você é o povo de Deus, você tem o DNA de Deus. Amém? Agora, irmãos, o último versículo para encerrar, eu já quero convidar vocês a se colocar de pé e iniciar de música para vir. Pode cantar aquela segunda também. Aleluia, de preferência, né? Por gentileza. Eu falei Apocalipse 7, 9? Não falei? E o Espírito não revelou para vocês, irmãos? Vamos lá. Diga assim: Deus é um Deus de multiplicação.